Nossa saudação a você que acompanha esta que é a segunda edição do Cotricast. Essa que é mais uma ferramenta de comunicação do nosso departamento da Cotricampo para entregar, para oferecer aos nossos produtores rurais cooperados, a todos que nos acompanham, mais uma forma de comunicação, de trazer informações técnicas, informações importantes para o dia a dia dos nossos associados e todos que se relacionam com a nossa cooperativa. Hoje nós vamos estar conversando aqui nesse episódio sobre aquela que é a principal cultura de inverno aqui na nossa região de atuação, que é o trigo. Nós estamos aqui acompanhados por 3 profissionais do DTEC, o Departamento Técnico da Cotricampo, o coordenador do departamento, Rodolfo Richter, também o coordenador comercial, Moacir Pelizon, e o coordenador do campo experimental da Cotricampo, Lucas Kunstler. Os 3 são engenheiros agrônomos e vão estar aí pontuando, trazendo informações importantes a todos vocês que nos acompanham. E a importância do trigo nos sistemas produtivos vai ser aí o nosso eixo principal, né? E a gente passa a bola aqui inicialmente nessa nossa conversa para o Rodolfo Richter, né? Que já é um velho conhecido aqui das nossas conversas, seja no informativo Cotricampo e também agora através dessa plataforma, o Cotricast. Seja bem-vindo, Rodolfo. Certo, Vinícius, uma satisfação estar contigo e com todos os espectadores do Cotricast e Cotricampo. Então, uma cultura muito importante, a gente está em véspera da implantação da cultura do trigo e alguns aspectos tanto de manejo que são fundamentais para o produtor ter sucesso na atividade, hoje a gente quer comentar aqui, e também até mesmo pela tomada de decisão, que a gente sabe que muitos produtores ainda estão definindo a área a ser cultivada com essa cultura na sua propriedade, até mesmo a área de milho, enfim, algumas decisões importantes ainda estão por ser tomadas e alguns aspectos aqui a gente quer abranger sobre todo esse contexto. Inicialmente, sobre a tomada de decisão, né, a gente entende que o trigo é uma cultura que tem uma importância muito grande para o sistema produtivo por ser uma possibilidade de renda, visto que no inverno o custo de oportunidade é baixo. O que eu quero dizer com isso? Ou tu cultiva trigo ou o que tu vai fazer para gerar renda. Então a gente ouve, né, de muitos produtores, muitas vezes nesse momento que, esse ano eu não sei se eu vou plantar trigo e vou só fazer uma aveia, plantar uma aveia para cobertura, pensando dessa forma em diminuir o risco dele, né, e diminuir o investimento. Só que no momento que tu vai para as contas, bota isso nos números mesmo, né, a gente vê que tem um custo para tu não plantar trigo. Ou seja, para tu plantar uma aveia só para cobertura, tu vai ter que dessecar, tu vai ter que plantar, fazer a operação de semeadura, então vai ter o custo com mão de obra, com máquina, com diesel, né? O custo com semente, não é de graça mesmo, uma semente salva, né, de um ano para o outro, não foi de graça que ela apareceu na plantadeira ali, então tem um custo, né? Vai ter que fazer um controle de folhas largas no inverno, vai ter que dessecar essa aveia, vai ter uma buva por baixo, enfim, o custo com herbicidas para ele implantar a cultura da soja lá na frente também vai ser alto. E no momento que tu soma tudo isso, chega em 400, 500 reais por hectare e essa conta tem que ir pro lombo da soja, que vem na sequência, é ela que vai ter que pagar. Então muitas vezes tu já sai com 4, 5, talvez mais sacos de soja negativo, vamos dizer assim, de investimento no inverno, que tu vai ter que colher a mais de soja. E por outro lado, a gente entende que cultivando o trigo é uma oportunidade interessante de gerar renda e ao mesmo tempo trazer benefícios técnicos para o sistema, sejam eles de fertilização do solo, contribuir com uma boa palhada, uma palha persistente e uma palha clara. Então, no momento que vem uma seca lá no verão, uma palha de trigo faz a soja enfrentar melhor esses períodos de estiagem, né? Tu entrar lá em janeiro, fevereiro, numa lavoura que está sofrendo com a seca e tu vê que por baixo tem uma palhada grande ainda residual, né, do trigo lá do inverno, essa lavoura enfrenta melhor essas adversidades, entrega mais produtividade de soja do que alguns manejos de inverno com pouca palhada, certo? Então, e ao mesmo tempo, se tu fizer um feijão com arroz bem feito, que é para isso que a assistência técnica da Cotricampo
está aí para orientar da melhor forma o produtor a usar da melhor forma os insumos, fazer as operações com capricho, escolher a cultivar correta, fazer uma nutrição equilibrada para que ele tenha um bom potencial produtivo. Enfim, conduzindo bem a lavoura, o produtor pode chegar lá no final com um bom potencial produtivo. E aí o trigo pode, conforme o custo de cada lavoura, né, e conforme o preço, enfim, conforme o produtor conseguiu conduzir a lavoura, pode entregar, a gente, claro, na média de vários anos, né, às vezes 5, 10, talvez até 15 sacos de soja de rentabilidade por hectare. Então isso é muito interessante, contribui com muitos custos fixos que a propriedade tem, que o produtor tem, então ajuda na sustentabilidade econômica da propriedade. E se o produtor, por outro lado, optar por não cultivar essa cultura, quando vê correr um ano bom, né, a gente está com a previsão de uma neutralidade climática, e isso pode ser positivo para o trigo, né, um inverno sem extremos de chuva, né, então talvez um pouco mais dentro do normal, pode ser que corra bem para o trigo. Claro que dentro desse pode ser que corra bem, é outra questão da agricultura que a gente nunca sabe como é que vai correr tanto no inverno, tempo, quanto no verão. Então, por isso a gente entende que a gente deve aproveitar todas as oportunidades que as nossas condições de solo e de clima nos proporcionam ao longo do ano. Cultivar trigo, cultivar milho de agosto a janeiro, soja safra de outubro a março, novembro, abril, enfim, e o safrinha na sequência. Então, o trigo é, sim, ao nosso ver, uma excelente forma de se gerar renda e otimizar a mão de obra, máquinas e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, né, o nosso campo experimental da Cotricampo, que tem uma função muito importante para a gente levar as melhores orientações, e o Lucas pode contribuir mais conosco aí, falar sobre como é a condução do campo experimental. Certo, beleza, obrigado, Rodolfo. Conforme comentado, eu sou responsável pelo campo experimental da Cotricampo, o qual traz resultados locais para nossos produtores se embasarem em informação, e principalmente para o nosso departamento técnico, tá se abastecendo com informações para colocar a melhor informação, a melhor cultivar para o nosso produtor conseguir ter melhor renda na sua propriedade. E no trigo não é diferente. Todo ano, as obtentoras, nós temos acesso às principais obtentoras das cultivares de trigo do mercado, e todo ano nos trazem aí inúmeras novas cultivares. Cultivares muitas vezes que nem foram lançadas no mercado ainda, que a gente chama de linhagens. Então essas cultivares, elas são plantadas em 2, 3 épocas. Inclusive esse ano vamos aumentar o número de épocas. Em conversa com o Rodolfo, as principais cultivares vão ser colocadas em 4, 5 épocas de plantio, para nós tentar, em cima disso, trazer para o nosso produtor qual é o melhor encaixe de cada cultivar para cada situação. E da mesma forma, tem cultivares que não desempenham tão bem para a nossa região, para a nossa micro-região. Então, o campo experimental tem um papel fundamental para nós fazer um filtro. Para vocês terem uma ideia, isso em soja, né? Foram testados mais de 50 cultivares de soja, e na ponta, para nós ofertar para o nosso produtor, vão chegar a 15, 20. E o trigo, da mesma forma. Você testa lá 30 cultivares de trigo, e no nosso portfólio nós temos o que hoje? 7, 8, 10 cultivares, quando tem bastante. Então, claro, falando em cultivar, mas a gente testa lá também novos produtos, né? Novos fungicidas, herbicidas, trabalho com pré-emergente, que é um trabalho que a gente vem fazendo já ao longo de alguns anos. E no nosso campo experimental, então, a gente traz o nosso departamento técnico para fazer encontros, giros técnicos e dias de campo, no qual muitos já participam, né? E agora já estamos programando um para setembro. Mais adiante vai estar sendo anunciada a data, mas provável aí na última semana de setembro. Então teremos nosso dia de campo de trigo, no qual vamos estar trazendo aí diversas informações e novas cultivares, novas tecnologias, para que nosso produtor consiga ter maior produtividade com maior renda. Bom, uma satisfação estar participando aqui, né, Vinícius, Rodolfo, Lucas.
Eu acho que é bem válido, né? Todas essas informações, o Rodolfo traz um aparato técnico, né? A gente tem todo um aparato do departamento técnico acompanhando, a gente tem muita base sólida do nosso campo experimental, condição do Lucas, né? E a gente pode e deve dar muita importância para o trigo na nossa região, né? Visto que a cooperativa tem um moinho também que faz o processamento desse cereal, né? Que é extremamente importante. Nós temos um mercado, né? E a cooperativa vem trabalhando nesse segmento de longa data. Né? E não menos importante, a cooperativa também traz muita oportunidade comercial, né? A gente tem com as melhores cultivares, tem com o melhor posicionamento adequado a cada situação, né, Rodolfo? De manejo, seja planta daninha, nutrição, adubação, né, sementes. E a gente tem que ter esse aparato aí comercial também, que a gente vai trazer, né, um volume adequado de acordo com as cultivares, preços, né, condição, que certamente tendo um manejo adequado, né, fazendo um compilado dessas informações, resultado do campo experimental, assistência, certamente vai trazer um resultado positivo, né, e está trazendo rentabilidade para a propriedade. Exato, Moacir. Outra questão bastante importante é que a gente tem um TSI, né, o tratamento industrial de sementes. A gente tem, então, entrega para o produtor, além de qualidade fisiológica, né, para o produtor ter uma segurança na semente que ele está adquirindo, que vai ter uma população ideal de plantas, uma proteção, um tratamento, né, com uma precisão muito grande. Então, ao adquirir a semente da cooperativa, ele tem uma segurança maior e uma proteção, né, contra as principais pragas e doenças, né, por exemplo, o oídio. A importância do tratamento de sementes é enorme. Então, um tratamento de sementes vai entregar uma segurança maior para ele conseguir manejar essa doença na pós-emergência. E além disso, claro, falando em sementes, né, um ponto muito importante é o produtor não adensar demais. Dentro dessa baixa margem que a cultura do trigo deixa, margem econômica, é importante racionalizar, né, o uso dos insumos da melhor forma. Então, a gente percebe muitas vezes a campo produtores que estão trabalhando com 180, 200 quilos de semente por hectare e a gente vê que isso é um custo desnecessário e que muitas vezes pode até ser um determinante para ele não cultivar a cultura, né? Então, muitas vezes, claro que o ideal não é falar em quilos por hectare, mas sim em sementes, né, e plantas por metro, seja linear ou metro quadrado. Então, muitas vezes, 135, 140 quilos é mais que suficiente, desde que ele saiba a qualidade da semente que ele está trabalhando e que faça uma operação de semeadura com qualidade também. Aí entra a velocidade de plantio, que, enfim, o produtor já está com todos os custos feitos, uma boa nutrição, fez um bom manejo de planta daninha, adquiriu a semente, vai fazer um bom manejo de pós-emergência. Quando vem na hora do plantio, se ele trabalhar dali a pouco a 10, 8 km por hora, ele está perdendo já muitas vezes aí 20, talvez até 30% da semente, ele está deixando de transformar em plantas produtivas, em fazer uma operação com uma alta velocidade. Então, na cultura do trigo é fundamental ter a mesma visão que se tem de qualidade de semeadura do que se tem para milho, para soja. Então, a profundidade também é um ponto muito importante, 2, 3 centímetros de profundidade no máximo, 2 centímetros é o ideal. Acima disso, ele começa a perder expressivamente também a população de plantas, certo? Então, quando vê, ele semeou, enfim, se perde uma grande quantidade em função de má regulagem da profundidade de semente também, certo? Então, resumindo, é importante fazer todas as operações bem feitas. Não adianta adquirir os melhores insumos, se semear muito rápido, regular mal a plantadeira, aplicar depois os defensivos em horários inadequados e tudo mais. São nesses detalhes que a rentabilidade vai escapando. Mas para concluir, então, né, a gente entende que é fundamental o produtor tomar as melhores decisões nesse momento. O departamento técnico da Cotricampo, em todas as nossas unidades, fica à disposição. O nosso objetivo é realmente ser parceiro para as decisões mais importantes do produtor ao longo do ano e ao longo dos anos. A Cotricampo ser parceira, estar presente, para que o produtor consiga ter rentabilidade nas diferentes culturas que ele maneja ao longo do ano.
Então, da minha parte, né, desejo uma boa safra a todos. Rodolfo, antes de tu finalizar, vou te provocar aqui para falar um pouco sobre manejo de plantas daninhas, que é agora a semana que está acontecendo muita dessecação, pré-plantio, que é um ponto fundamental para que nós tenhamos aí um sucesso de produtividade. Um bom controle de plantas daninhas, plantar no limpo, acho que tu domina bem esse assunto, poderia aproveitar o momento aqui para trazer um pouco sobre essa questão aí. O aspecto de manejo mais importante nesse momento agora, realmente, é realizar uma boa dessecação pré-semeadura. Então, qual que é a principal planta daninha da cultura do trigo? A azevém, certo? Então, a gente tem situações de campo que o produtor fez o nabo, por exemplo, tá? Esse é um manejo excelente, que o produtor deve inclusive voltar a fazer mais. A gente está percebendo que deu uma decaída nessa safra, mas fazendo um parêntese nesse aspecto de implantação de nabo, os benefícios são inúmeros. Um deles é a supressão de planta daninha, a possibilidade de fazer aplicação de um graminicida dentro do nabo visando o controle da azevém, mas do ponto de vista de reciclagem de nutrientes, ele é espetacular. No momento que tu colhe uma soja em março e deixa essa área em pousio até final de junho, por exemplo, quando vê, estão se passando 90 dias que a lavoura fica exposta a uma chuva excessiva, né? Então a compactação pode pegar, a erosão pode acontecer também. E o nabo vem com esse objetivo de reciclar os nutrientes que a palhada da soja está deixando. Então ele aproveita um nitrogênio, por exemplo, traz para a parte aérea dele e libera para o trigo que vem na sequência. Só falando em nitrogênio, essa cultura é capaz de entregar 30 a 45 quilos de nitrogênio, ou seja, 70, 100 quilos de ureia por hectare, fazendo esse manejo intercalar, vamos dizer assim, manejo de outono com o nabo, isso pode entregar. Então, só aí já cobre o custo da semente do nabo. E é um custo que ele deve ser diluído no ano, não só para o trigo. Porque no momento que tu semeou o trigo, veio uma chuva excessiva, tu perdeu por erosão, tu perdeu fertilidade, que vai influenciar lá na soja depois. No momento que tu está protegido do impacto da gota da chuva e da erosão, do escorrimento superficial que o nabo proporcionou, tu vai ter um reflexo positivo, né? Tu vai colher esses frutos também lá no verão e, na verdade, por vários anos, inclusive. Mas voltando em plantas daninhas, quem tem nabo tem a possibilidade de fazer graminicida dentro da cultura. O produtor que deixou em pousio, aí tem que analisar caso a caso quais espécies de plantas daninhas que predominam, sejam folhas largas ou azevém, como estava falando, ou tudo junto. E aí, normalmente, né, a gente tem que ter o princípio de primeiro entrar com produtos sistêmicos, tá? Para que a folha ainda tenha, a planta ainda tenha a folha intacta, né, para que absorvam esses herbicidas inicialmente e fazer um sequencial com algum herbicida de contato, certo? Isso falando em plantas grandes e tanto folhas largas quanto folhas estreitas. Mas o que é um ponto fundamental que o produtor deve levar? Ele deve semear o trigo com azevém seco. Por quê? Porque o azevém, além de um problema físico que pode ser de envelopar a semente do trigo, se ele tiver em grande quantidade, ele vai prejudicar a semeadura e estabelecimento da cultura do trigo, mas do ponto de vista químico ele pode causar uma alelopatia que tira a produtividade do trigo se a semeadura for com ele verde, em decomposição. Então, por isso é importante uma dessecação antecipada, que lá no momento da semeadura esse azevém já esteja seco, né? Então já está morto, já não vai ter esse problema com alelopatia e o produtor pode fazer a semeadura da melhor forma. Rodolfo, vou fazer um parênteses aqui, uma colocação também. Nesse segmento, né? Vindo de um princípio que tu vai plantar no limpo, tá? Com o azevém seco ali, mas tu tem o histórico do azevém, acho que é bem válido a importância do uso dos pré-emergentes, né? Que a gente vem trabalhando aí, tentar manter o potencial produtivo dessa lavoura, né? A gente vem com uma semente de qualidade, com uma adubação, né? Dali a pouco uma cobertura de nabo. E aí o nabo tem que ter um certo cuidado com a questão de área verde, né? Se for um plantio no verde, talvez não seria o mais adequado a aplicação desse pré-emergente por retenção, né, da massa verde. Porém, no caso de pousio aí que tem esse azevém, estando bem seco,
é uma baita uma ferramenta aí, tá se segurando, né? Vai segurar a ZVEM, principalmente, alguma supressão em folhas largas. Então é mais uma ferramenta aí que a gente também tem dentro da cooperativa aí com diversas marcas, né, comerciais, multinacionais, que a gente tem a parceria, que a gente trabalha dentro, né, da cooperativa. Além de toda a questão, né, dos herbicidas aí, para esse manejo, a cooperativa trabalha com ferramentas bem diversas, né, todos os segmentos aí bem completos para estar atendendo essa demanda também, né, o produtor ter esse aporte. Com certeza, Moacir. O uso de pré-emergentes é fundamental. O histórico de azevém, a presença do azevém só aumenta, então o banco de sementes, o histórico de cada área é fundamental, o produtor tem em mente. E então fazer o melhor posicionamento, né? A gente está com o departamento técnico à disposição do produtor, então tem situações que o melhor uso pode ser no plante e aplique, né? Mas tem situações mais seguras aí que daqui a pouco, se o produtor não tem uma boa qualidade de semeadura, vai ficar as sementes por cima e a tecnologia de aplicação dele também, o pulverizador não tem um controlador de vazão, um corte de seção automático, quando vê, para evitar uma superdosagem que possa segurar a cultura do trigo, é melhor ele fazer antes da semeadura. Mas temos as melhores ferramentas. Claro, no caso do nabo, ele pode aplicar até mesmo dentro do nabo também, quando ele ainda é novo, né, junto com o graminicida. E então tem todas essas possibilidades, mas o uso de pré-emergentes é fundamental, porque deixar o manejo só para herbicidas de ação pós-emergência, né, já de plantas estabelecidas, acontece já existe a resistência, né? E o manejo fica muito mais dificultado e muitas vezes sobra, e aí a competição acontece dentro da cultura, e é outro ponto que tira bastante produtividade das lavouras. Isso aí. Muito bem, a gente quer agradecer aqui a presença do Rodolfo, do Lucas, também do Moacir, que nos trouxeram informações bem importantes sobre a cultura do trigo, né, informações técnicas, também apresentando um panorama aí para os produtores, a todos vocês que nos acompanham aqui no CotriCast, e nós vamos ter mais momentos ao longo do ano, né, através aqui dessa plataforma que a gente também oferta aí para os nossos produtores, e claro, a gente vai estar também trazendo essas informações de forma diluída no informativo Cotricampo, né, a gente vai trazer alguns recortes e também aproveitar, né, esse espaço do informativo Cotricampo, que é apresentado diariamente em mais de 20 emissoras de rádio da nossa região, para que a gente possa levar, né, e ter esse alcance ainda maior destas informações aqui para a nossa comunidade, especialmente aos produtores cooperados da Cotricampo. Em nome do Departamento de Comunicação Social e da nossa cooperativa, a gente agradece a vocês que participaram desse episódio e também a todos que nos acompanham através das plataformas sociais.